Então, quais são os modelos de rampas que a gente pode trabalhar? O modelo mais simples de todos, que talvez ele se adeque para 70% dos estilos de cerveja, né? Para a grande maioria dos estilos americanos, ingleses, irlandeses e por aí vai, APA, IPA, Porter, Stout, vários desses tipos de cerveja, é uma rampa única. Ela é uma coisa muito fácil de se fazer. Você define uma temperatura-alvo, né? Por exemplo, ali 67 graus, que seria para fazer uma cerveja de médio corpo, e você vai deixar ali, por exemplo, 1 hora e meia trabalhando o seu mosto nessa temperatura, né? Por exemplo, para o malte Pilsen, que é um malte que exige um maior tempo aí para ser convertido. Se fosse o malte Pale Ale, provavelmente 45 minutos a 1 hora seria mais do que suficiente. Então, quando a gente trabalha em rampa única, a gente pega aquela janela cervejeira e acha ali o ponto de equilíbrio entre a alfa e a beta milase, aonde a gente quer trabalhar ali, né? A gente também procura fazer uma relação água-malte mais viscosa, por volta de 2,5 litros, para eu ter um trabalho enzimático melhor. Se eu estivesse trabalhando no modelo alemão, eu teria que ter mais tempo aqui para fazer essa conversão. E uma alcalinidade entre 5,2 e 5,4, que isso aqui vai ser um assunto para uma outra aula, para a gente trabalhar a alcalinidade, mas para eu também maximizar a minha atividade enzimática. Por último, a gente faria uma lavagem, um sparge lento, ali 80 graus centígrados, que leva ali no mínimo 15 minutos para fazer um fly sparge, para a gente conseguir dissolver, extrair o máximo dos meus açúcares e aí sim fazer a minha fervura na minha sequência. Qual que é o ponto negativo deste trabalho, né? A gente já viu que ele é simples, que ele é mais rápido, que ele é adequado a vários estilos, mas ele tem aqui, alguns pontos ruins, que são esses aqui, ó. Parte do amido ele pode não ser convertido. Como a gente está trabalhando só um ponto e a minha atividade enzimática está mais ou menos 50% de cada enzima, eu posso não conseguir acabar convertendo todo o meu amido, pode deixar algo para trás. E aí eu vou ter um pouco menos de eficiência, nem todo o açúcar que está aqui dentro eu vou conseguir extrair. Só que isso eu também posso compensar esse problema adicionando um pouquinho mais de malte na minha receita. Vai custar um pouco mais, mas talvez ali com 4, 5 reais de malte você resolva o problema que você está tendo de baixa eficiência. Já o modelo de mosturação de rampas múltiplas, ele é ideal principalmente quando a gente trabalha com grãos não malteados, a gente precisa de fazer rampas múltiplas. Quando a gente trabalha com trigo, que também precisa de uma rampa lá mais baixa, com aveia, outros também com centeio, por exemplo, milho e outras coisas, e quando eu quero otimizar minhas enzimas, eu quero que elas trabalhem ali no meu limite, no máximo. Aqui a relação de água-malte eu posso tanto trabalhar como uma relação mais baixa como uma relação mais alta. Se eu usar, por exemplo, o método inglês-americano, provavelmente eu vou começar com uma relação mais baixa. Na medida que eu vou colocando mais água fervendo para subir a temperatura, eu vou tendo aqui uma viscosidade, uma relação água-malte maior, uma viscosidade menor, uma relação água-malte maior. Então, por exemplo, quais seriam sugestões de rampas com tempos e temperaturas para malte Pilsen aqui usando duas ou três rampas? Então, por exemplo, se eu quero uma cerveja com alta fermentabilidade, baixo corpo, uma IPA, uma APA, eu poderia fazer aquela parte da quebra proteica, 30 minutos a 50 graus centígrados. Depois passo para minha beta milase, 75 minutos a 65 graus centígrados. E por fim, uma alfa milase aqui de 10 minutos a 75 graus centígrados. Na medida que eu queira diminuir a minha fermentabilidade e aumentar o meu corpo, vocês vão perceber que a parte da quebra proteica ela se mantém, mas o
tempo que eu trabalho a minha beta-amilase diminui e a temperatura da minha beta-amilase aumenta um pouquinho, olha, para que eu não tenha tanta eficiência também. Diminuo o tempo da minha beta, aumento a temperatura dela e mantenho a parte da minha alfa-amilase. A minha alfa-amilase ela fica ali meio que estanque, ela não muda, né? É principalmente que, ó, trabalhando a minha beta-amilase, o tempo e a temperatura, que eu vou conseguir gerenciar se eu quero uma cerveja com mais ou menos corpo, ok? Tenham bem atenção a esse tipo aqui de informação. Uma outra alternativa que eu tenho é simplesmente, né, fazer ali o meu meshing, a minha entrada de maltes, não a 50 graus, mas eu fazer em 40 graus e aquecendo ali por 15 minutos de maneira bem devagar até os 50 graus. E aí eu vou conseguir também fazer não só essa parte aqui da quebra proteica, mas vou me beneficiar de outras enzimas que vão ajudar a clarificar a minha cerveja. Uma alternativa para essa primeira etapa aqui, ok? Falando agora um pouquinho de decocção, lá que a gente falou do modelo alemão, né? Eu preciso de uma relação água-malte de baixa viscosidade, olha, de 4 a 5 litros por quilo. E vou planejar de 1 a 4 decocções. As decocções, elas podem tanto trabalhar em paralelo com as rampas que eu faço, né, minhas rampas de alfa, beta, amilase, por aí vai, quanto podem também ser à parte. Eu posso fazer isso daqui e fazer o aquecimento à parte. Eu posso tanto usar a decocção para promover o aquecimento, né, das minhas rampas, como eu posso fazer ele à parte, fazer o aquecimento à parte. Então, você vai planejar fazer as suas decocções. Vamos pensar que você está planejando fazer 4, né? Nas duas primeiras, você vai pegar mais grãos, vai fazer ali, vai separar mais grãos e menos líquido. Já nas duas últimas, você vai fazer uma separada de mais líquido e menos grãos. O tanto que você vai separar vai ser de 10 a 30% da quantidade de mosto que você tem. Então, por exemplo, se você está ali com 20 litros de mosto, você vai separar de 2 a 6 litros para fazer essa fervura. Então você vai separar, colocar em uma outra panela, vai elevar essa panela à temperatura de fervura e vai manter ali fervendo por 15 a 20 minutos. Veja que no começo, como você vai pegar mais grãos e menos líquido, é bem provável que aqui no começo acabe secando, né? Acaba que todo o líquido que você tirou ali se evapore e fique só os grãos. Quando isso ocorrer, vai ocorrer ali a caramelização dos grãos e você não deixa muito tempo, senão você pode até queimar. Você observa que você vai notar que vão escurecer os grãos. Ele vai sair daquele tom palha, no caso do Pilsen, ou daquele tom levemente amarelo, no caso do Pale, e começar a passar para aquela cor de açúcar queimado, né? Aquele alaranjado, pegando talvez alguns tonzinhos amarronzados. Quando chegar nesse tom, você desliga o fogo e traz de volta todo esse líquido ali para a sua panela principal, ok? E aí mistura bastante, dá um tempo e faz depois o seu outro processo de decocção de acordo com o que você planejou. Então aqui tem algumas sugestões, olha aqui, de tempos e temperaturas para o malte Pilsen. Você pode, por exemplo, fazer 45 minutos a 35 graus centígrados e aqui fazer uma decocção que vai elevar ou vai ajudar a elevar a temperatura de 35 para 50 graus centígrados. Faz uma decocção aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. 5 pontos, né? 4 momentos de decocção. Se a decocção não for suficiente para chegar nessa temperatura, você completa com aquecimento no fogo para fazer o aquecimento. Então aqui eu tenho 45 minutos a 35 graus, parada de acidificação. Ela não é usada para esse objetivo de acidificação, mas sim para fazer aquela quebra que eu falei, né, da proteína, para clarificar a cerveja, para fazer uma espuma melhor.
Depois você faz uma quebra proteica para diminuir também a quantidade de proteínas, né, de 60 minutos. Depois você entra na beta-milase por 15 minutos, alfa-milase por mais 15 e o mash out aqui de 10. Esse aqui seria, por exemplo, uma receita para fazer aí uma lager, né, do estilo alemão, ok? Você pode trabalhar também de acordo com o tipo de malte, aumentando esses tempos aqui, ó. Principalmente se o malte for Pilsen, talvez você tenha que aumentar esses tempos aqui, ó. Sendo Pale Ale, provavelmente vai ser suficiente.